Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma edição do Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito conhecimento, de muita informação para o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. E é justamente sobre esse tema, desenvolvimento institucional, que nós vamos conversar hoje com o professor Domingos Armani. Ele é nosso convidado especial, ele está lá no sul do país e fez essa gravação gentilmente online para nos ensinar, tanto a mim quanto a você, o que é o desenvolvimento organizacional para as OSCs, para o nosso querido terceiro setor. E eu já te peço que você compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam conhecer ainda mais sobre o setor social no nosso país. Então vamos começar a nossa entrevista? Primeiro, professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por estar gentilmente cedendo tanto conhecimento e informação para a gente aqui no Conecta Terceiro Setor. E a minha pergunta inicial para todos os nossos convidados é sempre para que vocês se apresentem ao nosso público, à nossa audiência. Então, por favor, nos conte quem é Domingos Armani. Olá, eu sou Domingos Armani, tenho 67 anos, sou natural de Bento Gonçalves, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Sou sociólogo de formação, tenho mestrado em ciência política. Trabalhei muitos anos em ONGs, depois trabalhei alguns anos fora do Brasil, numa agência de desenvolvimento, de apoio ao desenvolvimento de organizações do Hemisfério Sul. E desde então, há 28 anos, sou um consultor independente, baseado em Porto Alegre, e focado no desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Professor, e qual, segundo o seu olhar, qual é o cenário que as organizações da sociedade civil estão vivendo hoje no nosso país? As organizações da sociedade civil no Brasil enfrentam muitos desafios hoje. A gente já teve um boom, digamos, de surgimento de organizações, de fortalecimento de organizações, de atores, instituições da filantropia, organizações internacionais e de investimento social privado, que apoiavam o fortalecimento dessas organizações. Isso foi nos anos 90, anos 2000, não é? Depois a gente teve um certo decréscimo, muitas organizações desapareceram, reduziram de tamanho, de escopo, de volume de recursos. E desde 2013, vamos dizer um marco simbólico, 2013, né? Todos lembramos desse contexto brasileiro, as jornadas de junho, revelou-se um conjunto enorme, diverso de novos atores, de novos ativismos, novas movimentações sociais na sociedade civil brasileira. A sociedade brasileira começou a ter a visibilidade de algumas questões que ela não via, não percebia ou não valorava. Alguns temas que não estavam presentes na agenda pública, no debate público, na esfera pública. E aí uma série de movimentos surgiram desde então. Então a gente tem, talvez nos últimos 20 anos, a gente pode falar, um novo processo de ressurgimento, de revitalização da sociedade civil. E uma das coisas interessantes é que a sociedade civil hoje está muito mais diversa, está muito mais plural e está um pouco melhor distribuída no território nacional. A gente, historicamente, tinha uma sociedade civil organizada, a parte organizada da sociedade civil, mais concentrada na costa atlântica, nas grandes capitais, sobretudo no Sudeste, no Sul também, no Nordeste. E hoje a gente vê um quadro bem mais interessante. A gente tem organizações muito interessantes, já com um trabalho muito consistente, muito articuladas, no interior do Brasil, no centro-oeste, no oeste do próprio sul aqui, né? A gente tem no Nordeste, no interior do Nordeste, no semiárido, todo o trabalho de agricultura familiar, de agroecologia, por exemplo, o trabalho da ASA, que é uma rede muito importante, e obviamente na Amazônia, né? A gente tem organizações indígenas, redes indígenas, quilombolas, de comunidades tradicionais, a gente tem organizações periféricas, a gente tem um ativismo urbano de mídia independente, por exemplo. Um dos principais limites para o fortalecimento das organizações é que o ecossistema de apoio, de suporte ao desenvolvimento institucional destas organizações ainda é muito limitado no Brasil. A gente, na verdade, não tem um ecossistema, uma infraestrutura organizada, orgânica, de apoio ao fortalecimento das organizações da sociedade civil. Isso depende muito de quem doa, de quem financia também. Então, a gente olha o apoio público-governamental via o MIROSC, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ele pode contemplar, né, nos seus termos de fomento e parceria, dimensões de apoio institucional e de fortalecimento. Mas não é comum, e é muito mais comum que não haja esse tipo de rubrica de apoio. Pelo contrário, as organizações que
que acessam chamadas públicas do governo federal, sobretudo, têm muitas dificuldades de ter algum espaço de manobra dentro do projeto para alocar recursos para capacitação, fortalecimento, profissionalização, etc. Se nós vamos para o campo da filantropia, do investimento social privado, a gente vai ver que a maior parte das instituições aí ainda tendem a apoiar projetos próprios, programas próprios destas instituições. E há um apoio bem menor a projetos autônomos das organizações da sociedade civil. Então, isso acaba sendo um limitante muito grande também. As próprias organizações internacionais, que normalmente têm um pouco mais de flexibilidade nos apoios, elas possibilitam a parte de uso dos recursos flexíveis para desenvolvimento institucional, capacitação, etc. Mas essas organizações muitas saíram do Brasil, algumas importantes saíram recentemente, outras reduziram seus orçamentos em função dos contextos dos seus países de origem, não é? A gente pode citar Alemanha, Holanda, tem toda a pressão política interna nesses países e o contexto da guerra da Rússia com a Ucrânia também, então isso tem forçado, tem feito pressões nos orçamentos desses países e acaba que a cooperação internacional ao desenvolvimento é uma das pastas dos ministérios que acaba sofrendo cortes em função disso, mas também tem a Suíça, o Reino Unido também cortou ajuda internacional, então tem um contexto complicado aí, não é? E também tem a questão de que os recursos próprios, a perspectiva de gerar recursos próprios, a partir da cultura de doação da sociedade brasileira, ela avança, a gente tem avançado paulatinamente nesse processo, cada vez mais a sociedade compreende a importância de doar para quem promove e defende direitos, certo? E não apenas em emergências ou situações humanitárias, não é? Mas ainda tem uma longa luta, um longo processo, um longo percurso a ser percorrido para que uma porção muito maior de cidadãos e cidadãs da sociedade brasileira veja a importância da doação sistemática, regular, para organizações sólidas, confiáveis, consistentes, que promovem e defendem direitos. O país que nós temos, o Brasil, é um país maravilhoso, mas é um país injusto, desigual, violento, preconceituoso, e as organizações que combatem essas mazelas nacionais são fundamentais para melhorar a vida de porções importantes da população e, na verdade, para melhorar a vida de todos nós num ambiente muito mais saudável, justo, democrático, como democracia que vale a pena a gente defender. Professor, e o ecossistema que pode fortalecer o terceiro setor? Como está? É importante a gente falar do ecossistema de suporte ao fortalecimento das OSCs no Brasil. É importante a gente pensar que todo país deveria ter um ecossistema consistente, sinérgico, orgânico, isso é uma série de organismos, plataformas, instituições, iniciativas que visam fortalecer as organizações. Quer dizer, não se trata simplesmente de apoiar projetos, de financiar projetos das organizações, é se preocupar com o fortalecimento delas, enquanto sujeitos autônomos, sujeitos políticos autônomos da sociedade civil. Então, há que ter mais instituições, mais organizações voltadas ao fortalecimento, a oportunidades de treinamento e capacitação, a fortalecimento de capacidades, a qualificar consultorias, a oferecer cursos de formação, etc., recursos livres para que as organizações possam qualificar o seu desenvolvimento. Tudo isso são componentes do que a gente pode chamar de um ecossistema de suporte, de fortalecimento às organizações. A pergunta que eu deixo é como a gente vê esse ecossistema no Brasil? Que componentes desse ecossistema de apoio são fortes no Brasil e onde é que estão os gaps que precisam ser desenvolvidos para que a gente venha a ter, de fato, um ecossistema de apoio às OSCs bem mais consistente no futuro. Bem interessante essa sua fala, professor, e nos faz pensar, e tenho certeza que faz pensar a nossa audiência também. Mas vamos falar, a partir de agora, sobre desenvolvimento institucional? E para iniciar bem, eu gostaria da sua explicação sobre o que é desenvolvimento institucional. É importante a gente falar de desenvolvimento institucional, justamente porque eu vinha desenvolvendo esse raciocínio de que é importante que as organizações obtenham apoio financeiro para sua atuação, sua intervenção social, obviamente, mas é importante que parte desse apoio também possa ser usado por elas para fortalecer a organização, para qualificar o que elas fazem, os sistemas, os processos, as estratégias, qualificar equipes, etc. Aí entra o conceito de desenvolvimento institucional, por alguns chamado de desenvolvimento organizacional. Não importa, a gente pode usar ambos os termos. Desenvolvimento institucional é a capacidade de uma organização
para organizar momentos, processos e pôr energia em refletir sobre si mesma, sobre a organização, certo? Identificando quais são os desafios de contexto, quais são as tendências, quais são as oportunidades e que decisões, que escolhas a organização vai tomar em cada momento da sua vida. Então, DI é isso. DI é a capacidade de uma organização de parar e pensar sobre si, sobre o contexto externo, sobre o que ela faz, sobre o que está dando certo, o que não, o que ela tem que mudar na gestão, na governança, na estratégia, na comunicação, na captação, na gestão financeira, que decisões ela vai tomar, que escolhas, que priorização ela vai fazer. Isso é desenvolvimento institucional no sentido muito amplo do termo. E isso a organização tem que fazer quando? Sempre, regularmente, ela tem que ter momentos, mecanismos, processos de parada e de refletir sobre si. Porque se ela não fizer isso, o grande risco, e acontece com muitas organizações, infelizmente, é se perder no fazer. É ficar no fazer, no captar recursos, num edital, numa chamada pública, baixar a cabeça e fazer, bater meta, fazer as equipes trabalharem e nunca consegue parar para pensar, para refletir com o tempo adequado, com as ferramentas adequadas sobre a gente está conseguindo ser quem a gente quer ser ou a gente está sendo quem os outros querem que nós sejamos. A gente está conseguindo materializar o nosso projeto, o nosso propósito, a gente está conseguindo estar à altura da nossa missão, dos nossos valores, da nossa visão? O que está limitando isso? O que a gente pode fazer para melhorar e aproximar a nossa prática da nossa missão, da nossa visão de longo prazo? Isso é o espírito central do desenvolvimento institucional. Professor, vou resgatar uma fala sua sobre a reunião da equipe da organização para falar sobre desenvolvimento institucional. Na sua opinião, há um momento certo, um período de tempo para que essa reunião ela ocorra? Esses momentos de parada para pensar o desenvolvimento institucional, eles podem ocorrer de diferentes formas e diferentes organizações. Claro que as possibilidades são diferentes numa organização pequena, numa organização média ou numa organização grande. Tem mais recursos, tem mais tempo, tem uma equipe maior. Mas é sempre importante pensar que os momentos de parada para monitoramento e avaliação do meio do ano, de preparar relatórios semestrais, por exemplo, de projetos, e os momentos de parada de avaliação e planejamento anual na virada de cada ano são fundamentais como momentos para serem aproveitados para essa reflexão sobre a organização. Mas veja, a reflexão sobre a organização não é sinônimo de reflexão sobre os projetos. É aproveitar o momento de monitoramento e de replanejamento dos projetos para abrir espaço para uma agenda de reflexão com perguntas em torno do desenvolvimento da organização como um todo, certo? Questões institucionais que vão para além dos projetos. Então, esses são dois momentos fundamentais. Agora, se você quiser ter, e você tem condições de organizar isso em tempos, energias na equipe, é muito legal que ou a coordenação da organização coletiva ou individual da organização, ou se cria um grupo de trabalho que possa se reunir 2, 3, 4, 5 vezes por ano para pensar que questões da agenda do desenvolvimento institucional a organização precisa trabalhar, precisa tratar, e não esperar o final do ano, portanto, não esperar o final do semestre. Então, um grupo de trabalho voltado para pensar o desenvolvimento da organização, em termos de agenda, pode ser muito interessante. Esse grupo pode ir propondo para a coordenação, para a direção da organização, que temas nos próximos meses seria mais interessante, mais prioritário, uma discussão. Claro que sempre vai ter quem é responsável. Você tem um conselho diretor na governança, você tem uma coordenação coletiva da organização, uma coordenação executiva, você tem toda a equipe. É importante que todo mundo seja envolvido em algum nível. Não quer dizer que todo mundo vai se envolver em todas as discussões de desenvolvimento institucional. Os graus de responsabilidade são diferentes, as atribuições são diferentes, mas todo mundo tem que se envolver em algum grau. Todo mundo tem que dar-se conta de que a organização pensa sobre si, se preocupa com o seu desenvolvimento. Então fica a dica aí do professor Domingos para que nós, enquanto terceiro setor, possamos nos reunir periodicamente para que a gente possa falar sobre e pensar sobre o desenvolvimento institucional, o desenvolvimento das nossas organizações, para que a gente possa fazer cada dia mais um trabalho melhor. E professor, ainda falando sobre DI, sobre desenvolvimento institucional. A sustentabilidade e a sustentabilidade financeira são itens muito cruciais no dia a dia das nossas organizações. Como equilibrar
a sustentabilidade financeira, vamos partir por esse pressuposto, com as atividades de impactos sociais, dos impactos sociais que as organizações causam no dia a dia? O desafio, talvez dos mais importantes hoje, não é o único, mas é um dos mais importantes, talvez, é como equilibrar as condições de financiamento e de sustentabilidade que uma organização tem, com a perspectiva de ter um impacto social relevante. Isso é contribuir com mudanças importantes e estruturantes na vida de grupos de pessoas da população no médio e longo prazo. Como é que a gente contribui para mudar estruturalmente as condições como as pessoas vivem, com os recursos que temos, com as equipes que temos, com as parcerias que temos? Essa equação não é fácil, porque sempre tem muita tensão, tem escolhas e é bem difícil. O que pode favorecer que a gente tenha o máximo de impacto, ainda que com recursos relativamente limitados, que é a realidade de praticamente todas as organizações, não é? Uma primeira coisa, eu acho que ter muito claro o nosso propósito. Quer dizer, qual é o propósito da organização que está materializado na sua visão, na sua missão, sobretudo, nos seus valores. Aqui que a organização veio, o que ela quer fazer no mundo. Isso é uma questão que tem que estar presente o tempo inteiro, sendo refinado, atualizado, porque é muito comum a gente ter organizações que têm uma missão que está esquecida, foi a última vez mexida 10 anos atrás. Quem entrou novo nos últimos anos não tem noção do que é a missão, ou se tem, não se dá conta de como aquela missão orienta ou deveria orientar o seu fazer em um determinado projeto ou em determinado setor. Então, ter sempre atualizada a reflexão e as definições de propósito, e a liderança tem que trazer isso muito presente o tempo inteiro para ter isso muito nítido para todo mundo no cotidiano. O segundo elemento que pode favorecer é o planejamento estratégico. É importantíssimo que você não fique restrito e preso, o seu pensar não fique preso ao projeto. Os projetos são a unidade de ação, a gente usa projetos para tudo, mas os projetos não são toda a organização. A soma dos projetos não é igual ao institucional. O institucional é mais do que as unidades de projeto. Então é muito importante pensar em planejamento estratégico. Estratégico significa plurianual, planejamento plurianual, não é só para o ano que vem, é plurianual para 2, 3 anos, pelo menos. Ele está baseado num diagnóstico do contexto em que a social, político, etc., que a organização atua, está baseado em seleção de algumas estratégias que nós acreditamos que vão ser as mais eficazes para produzir os efeitos, resultados, os impactos que a organização almeja e assim por diante. Então, planejamento estratégico, acho que é o segundo elemento, junto com nitidez de propósito atualizada, que pode ajudar as organizações a tirar o máximo dos recursos que têm. Um terceiro elemento tem a ver com como a gente trabalha a ambiência, a cultura de aprendizado, de reflexão e de inovação. Eu acho que na medida que a gente motiva, estimula, apoia as equipes de trabalho, dando suporte, apoio, valorizando o que elas fazem, o que elas trazem de ideias, o que elas pensam, criando espaços de reflexão, é muito importante, porque as pessoas vão se sentir muito mais valorizadas, com espaços de aprendizado, porque, de novo, a lógica de projetos, infelizmente, ela limita muito a capacidade de pensar das organizações e das pessoas nas organizações. Então, abrir espaço dentro do processo de planejamento, monitoramento e avaliação, pelo menos 2, 3 vezes por ano, para pensar um pouco mais profundamente sobre o nosso fazer, sobre por que algumas coisas estão dando certo, por que algumas coisas não estão dando certo, onde é que estão os entraves, como é que a gente pode superar, são fatores de contexto, de estratégia, de equipe, de método. É importante ter esses espaços de reflexão e de inovação. O desafio de inovar. Não vamos ficar fazendo feijão com arroz a vida inteira. Vamos buscar inovar. A realidade muda, a realidade nos desafia o tempo inteiro. Vamos buscar inovar a partir das reflexões, da sistematização das nossas práticas, e isso dá uma outra qualidade para o nosso fazer, além de significar um estímulo enorme para as equipes. Então, você está extraindo o máximo das equipes que você tem, com esse tipo de ambiência, esse tipo de cultura de valorização, de reflexão da prática, de aprendizado e de produzir inovações e também produzir conhecimento, sistematizar e produzir conhecimento e difundir conhecimento. Então, as equipes não são só equipes do fazer, são equipes também de pensar, de sistematizar, de aprender e de produzir conhecimentos. Eu acho que esses são fatores fundamentais que estão ao alcance de toda e qualquer organização, que podem fazer com que, apesar dos recursos serem limitados, a equipe vai produzir o máximo que estiver ao seu alcance e vai ter o melhor impacto possível naquelas circunstâncias.
Professor, e quais são as competências indispensáveis que os líderes ou os gestores das organizações da sociedade civil precisam ter para que eles possam fazer todas as atividades que o senhor acabou de falar? A discussão da liderança é uma discussão bastante importante, complexa e difícil, porque a gente está num momento talvez de transição, onde convivem vários modelos de liderança. Tem organizações que nem usam esse termo liderança, né, mas usam esse termo lato sensu, né, das pessoas que têm a responsabilidade maior de orientar, de liderar uma organização, no sentido inclusive plural, coletivo. Tem uma coisa fundamental, que é a mudança do conceito, inclusive, de liderança, né. Ao longo do tempo, isso foi mudando muito, né. A liderança no passado era quem mandava, quem tomava decisões, né. Não é mais isso. Só que muitas pessoas das nossas organizações ainda pensam que é isso. A gente ainda tem muitas lideranças que estão ainda, assim, em cima de um pedestal, achando que liderar é comandar, como se fosse um exército, né. Não é o caso, né. Liderar é, na verdade, estimular, dar apoio, sim, prover direcionamento, mas a partir de uma discussão coletiva, né, de por onde nós vamos, prover direcionamento, dar força para as equipes e para as pessoas, liderar, estimular o desenvolvimento da sua equipe. Então, liderar hoje tem muito mais a ver com esse estímulo, esse suporte, essa inspiração e essa visão de médio e longo prazo, estratégica, né? Liderança tem a ver com plasmar o propósito, o DNA da organização. Quer dizer, as lideranças são aquelas com quais a gente as identifica com a organização, não porque elas estão ali há 30 anos, mas porque elas conseguem traduzir o propósito, o DNA, as intenções mais estruturantes da organização no cotidiano, traduzindo isso em visões, em análises, né, em perspectivas de médio e longo prazo, em alertas, inclusive. Então, liderança tem muito a ver com isso, com inspirar, orientar, estimular, dar apoio para extrair o máximo das suas equipes. Eu vejo liderança muito nesse sentido. Professor, na sua opinião, é um momento histórico favorável para que a gente possa falar sobre desenvolvimento institucional no terceiro setor? Esse é nós estamos num momento eh, bastante mais favorável para discutir a questão de que os doadores, os financiadores devem estar mais atentos e prover mais recursos para o desenvolvimento institucional, para o fortalecimento das organizações. A gente está começando a ter mais consciência de que só apoiar projetos não é suficiente, é importante apoiar projetos, mas apoiar também com recursos flexíveis, com possibilidade de apoio institucional, se é qual a organização tenha recursos para fazer o que ela faz, mas também tenha recursos para se qualificar para fazer mais e melhor, para promover o seu desenvolvimento interno. Tem mais financiadores, a cada ano, mais conscientes disso. E atualmente a gente tem uma discussão internacional muito importante, que já chegou no Brasil, sobre a questão da decolonialidade. Tem a ver com toda a história do colonialismo dos países do hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. Isso tem séculos, tem décadas de discussão e debate, mas nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, essa discussão veio com mais força dentro das relações de apoio ao desenvolvimento institucional. Então, muitas organizações do sul global e do norte da Europa, sobretudo, mas também nos Estados Unidos, no Canadá, têm discutido a importância de descolonizar as relações de apoio e financiamento. Que, especialmente discutindo o que significa descolonizar, o que significaria descolonizar relações de apoio ao desenvolvimento por parte de organizações, agências, organismos do hemisfério norte em relação às organizações do hemisfério sul, né? Bom, parte disso tem a ver com maior diversidade e representatividade dos comitês, dos boards, dos comitês de seleção de projetos, né? Tem mais setores da população aí representados e não somente homens brancos, como é típico, né? Desse tipo de organização, ou vinha sendo típico, mas também tem a ver com a questão de apoiar mais organizações que são intermediárias, a gente diz, né, em cada país, para que essas organizações façam a distribuição dos recursos, com isso aproximando a decisão dos recursos mais dos territórios, das comunidades, das regiões, das necessidades. Então, ao invés da decisão ser lá na Europa sobre a destinação de recursos, esse recurso vem para fundos, para organizações intermediárias, que então sim, com muito mais capilaridade, legitimidade, conhecimento de realidade e com representação dos setores excluídos nos seus conselhos, decidir pela alocação desses recursos. É um outro aspecto da questão do colonialismo, né, da decolonialidade, de movimentos de decolonialidade. Essa discussão está ganhando momento no mundo, cresce de importância no Brasil,
Então, eu acho que tem muito mais financiadores atentos à necessidade de discutir como fazer com que os recursos cheguem onde eles nunca chegaram de forma adequada. Isso é, nas periferias, nas comunidades, nos territórios com populações marginalizadas, exploradas, subordinadas a uma série de situações de carências, que onde é muito importante que esses recursos cheguem. Então, menos recursos decididos no topo da cadeia do apoio ao desenvolvimento e mais recursos decididos dentro de cada país e em cada país decididos muito mais nas regiões próximas dos territórios onde estão as organizações, o ativismo que necessita desses recursos. E esse momento só serve para grandes organizações? Esse movimento da decolonialidade tem essa dimensão importante que é de desconcentração, descentralização da decisão sobre os recursos. Agora, é importante que a gente não tenha isso simplesmente numa mudança de, o recurso não é decidido mais na Europa ou nos Estados Unidos, mas é decidido por grandes organizações do Brasil. Mudaria pouco. O importante é que a gente tenha que esse deslocamento do poder de decisão ele se dê dentro do país, no caso do Brasil, podendo chegar a esse poder de decisão a organizações médias e organizações intermediárias que têm capilaridade, legitimidade, conhecimento do terreno para que esses recursos cheguem a organizações pequenas. Não deixemos de lembrar que das 800 e tantas mil organizações da sociedade civil brasileira, a esmagadora maioria é de organizações minúsculas ou pequenas que normalmente não tem nenhum quadro remunerado, e às vezes tem um de vez em quando. Então, estas organizações que são fundamentais no tecido do associativismo brasileiro é que tem que ter acesso a esses recursos. Professor, te ouvindo falar durante toda essa nossa conversa aqui no Conecta Terceiro Setor, me faz ter o seguinte questionamento. No seu olhar, quais são as tendências para o terceiro setor neste ano de 2025? Para 2025, uma grande oportunidade é a COP30, que vai se realizar em Belém, onde tem já uma série de atividades sendo articuladas, desenvolvidas, redes sendo constituídas, não só no Pará, mas no Brasil todo. Está um nível de articulação política muito importante, muito denso, tem muito diálogo com o governo federal, em diferentes ministérios. A COP vai ser talvez o centro de gravidade da mobilização social no Brasil em 2025, gerando muitas oportunidades de articulação política, de visibilidade, de construir novos relacionamentos, de estabelecer parcerias e apoio de organizações que as organizações hoje talvez não conheçam, passem a conhecer, passem a ter a possibilidade de ter diálogo, interlocução, apresentar projetos e ter projetos aprovados. Sobretudo, muitas organizações do campo do meio ambiente, das mudanças climáticas, da transição energética, etc. Enfim, acho que é um momento muito importante para o Brasil, vai ser praticamente o centro de gravidade, eu acho, das oportunidades, estão muito em torno do processo ao longo de todo o ano, até culminar em novembro, com a COP30 no Brasil. Professor, e para aquelas organizações que não estarão na COP30, o que o senhor pode dizer para elas? É importante que todas as organizações em todo o território nacional que trabalham com questões socioambientais, climáticas, de emergências, tudo que está ligado a meio ambiente, a clima, é importantíssimo participar das articulações e discussões rumo à COP30. Então, no seu município, no seu estado, na sua região, certamente tem gente se movimentando, se articulando, discutindo, e é bom se conectar nacionalmente, se conectar com o que está acontecendo em Belém, na sociedade civil paraense também, na Amazônia como um todo. Então, participar, discutir, se informar é dever de todos nós. Mesmo as organizações que não trabalham diretamente com temas ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade, a questões climáticas, é importante elas pensarem como é que elas podem estabelecer conexões válidas entre a sua missão, as suas causas e questões socioambientais e questões climáticas ou de emergência, porque são temas que não são de moda, são temas que estão marcando a sociedade como um todo no planeta, são temas que vão passar a ser cada vez mais importantes e não menos, e são temas que organizam fluxos de recursos importantíssimos para o Brasil nesse momento e no futuro. Então é importante que mesmo que a sua organização não trabalhe com nenhuma causa diretamente ligada a esses temas, você passe a estabelecer conexões um pouquinho mais consistentes, explícitas, de como é que a sua causa, seus temas conectam com a dimensão socioambiental, climática, porque isso veio para ficar e você vai ter a preocupação de lidar com isso na sustentabilidade da sua organização.
Professor, mas a gente pode lembrar também de um outro cenário, que são aquelas organizações que têm apenas o dinheiro do poder público para efetivar, né, para efetuar as suas atividades sociais. O que o senhor poderia falar sobre desenvolvimento institucional para essas organizações? Do ponto de vista do desenvolvimento institucional e da sustentabilidade, é muito importante evitar ter um financiador só, um doador só. A gente sabe disso, né? Quem tem apenas um doador ao longo de muitos anos está com a sua sustentabilidade em risco, porque qualquer coisa importante que aconteça com esse doador, às vezes a revelia da sua própria vontade, muda uma legislação, muda um contexto político, se a gente está falando do poder público, né? Muda alguma coisa dentro da instituição, se é uma agência internacional, e a gente pode passar a não ter ou a sofrer cortes importantes daquela fonte única de sustentabilidade do nosso trabalho. Então, na verdade, se você tem uma fonte única, você não tem uma boa sustentabilidade, você tem uma boa sustentação. A sustentabilidade não é boa, porque a sustentabilidade remete justamente não só a volume de recursos, mas a diversidade também de relações com doadores, financiadores e aos termos dessas relações. Quando você tem um doador só, fica mais difícil negociar. Quando você tem mais de um, dois, três, é bem mais interessante, mais fácil. Então, a recomendação de bom senso é evite ter um só financiador, certo? Então, e mesmo se você tiver só um financiador, é muito importante ter uma postura também de diálogo e de negociação que explicite se há desconfortos, se há efeitos negativos daquelas relações para dentro da organização, que isso seja trazido à mesa, conversado de forma franca, mesmo que for com o poder público, com uma organização internacional ou da filantropia, a gente tem melhores condições hoje para essas conversas. Então, conversas maduras, francas, são importantes. Tá dizendo, olha, a gente está com esse problema, está estabelecendo esse limite, nós temos esse desafio, ou isso nos causa muito problema, isso nos leva a riscos. São conversas que podem ajudar a, eventualmente, flexibilizar algumas exigências, mudar alguns termos da relação, e pode abrir novas possibilidades, inclusive, mesmo quando você tem só um financiador. Professor, eu vou pegar um gancho da sua fala, de toda essa nossa conversa sobre desenvolvimento institucional, e vou fazer aqui o merchan, uma propaganda dos cursos da Escola Aberta do Terceiro Setor, se o senhor me permite, claro. A Escola Aberta do Terceiro Setor tem um curso gratuito e online chamado O que é Desenvolvimento Institucional. Então, para você que está acompanhando o Conecta Terceiro Setor, fica aqui o meu convite para que você acesse o nosso site e veja se o curso faz sentido para o momento da sua carreira, para o momento da sua vida e também daqueles que você conhece que pode indicar esse curso também gratuito e online sobre DI, para que a gente possa promover ainda mais o desenvolvimento organizacional do nosso querido terceiro setor. Então fica aí o meu convite, o meu pedido para que você nos ajude a compartilhar ainda mais todos os cursos da Escola Aberta, mas já que o tema do nosso Conecta Terceiro Setor é desenvolvimento institucional, vamos saber o que é desenvolvimento institucional. Professor, eu fiz a propaganda da Escola Aberta, mas eu também deixo aqui abertos os microfones para que o senhor possa falar como que o nosso público pode aprender ainda mais com o senhor sobre desenvolvimento institucional. Muita gente me pergunta como ter acesso a materiais de referência, oportunidades no campo do desenvolvimento institucional, não é? Bom, sempre recomendo a plataforma conjunta, do qual eu sou um apoiador, sou parte do conselho, então plataformaconjunta.org, você vai achar uma série de materiais de referências sobre desenvolvimento institucional. Eu também tenho o meu site institucional, domingosarmani.com, onde tem uma seção de publicações, a maior parte delas livres para download. Tem livros, tem artigos pequenos e médios, grandes, sobre desenvolvimento institucional, sobre sustentabilidade e temas correlatos. Eu ofereço um curso também, tem um curso síncrono de 8 encontros, vai para a 4ª edição já, sobre desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Esse curso vai acontecer novamente em maio e junho de 2025, essa 4ª edição. São algumas dessas referências que eu acho importante você ter acesso, então, tanto no meu site, quanto no meu curso e na plataforma conjunta, você vai achar muitas referências de coisas interessantes para ler, programas de capacitação, saber quem apoia o desenvolvimento institucional, como ter acesso, etc. Faça a consulta, vale a pena. Professor, e para as pessoas que compõem o terceiro setor, o que o senhor pode falar sobre e para elas? Tem um tema bem importante, nós temos conversado cada vez mais, mas ainda de forma
não suficiente, que é dentro do desenvolvimento das organizações, a gente pensar que o desenvolvimento das organizações está muito conectado com o desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. Então, a gente tem que dar mais atenção ao estado psíquico, emocional, social, profissional das pessoas que integram a organização. Como elas estão? Desenvolvimento institucional da organização, da instituição, dos processos, das capacidades, mas tudo isso envolve pessoas integrais. Então, olhar para as pessoas de forma integral, não apenas como profissionais competentes, mas como pessoas integrais, é muito importante. Então, toda organização, pequena, média ou grande, tem o dever, a obrigação de ter algum mecanismo de conversa, de diálogo, de escuta, de atenção a como estão as pessoas na organização. Desde a pandemia, a gente está muito mais consciente disso. Não é que é um problema que surgiu com a pandemia. Os nossos olhos é que foram abertos pela pandemia, a gente se deu conta de como tem gente sofrendo nas organizações. Ali tinha muito a ver com a pandemia, mas a gente também descobriu que as organizações fazem as pessoas sofrerem. Muitas organizações fazem as pessoas sofrerem psiquicamente, sofrerem inclusive adoecimentos, como a gente vê como é muito comum. Isso tem a ver com estruturas, às vezes, inadequadas, tem a ver com, às vezes, com traços de autoritarismo nas organizações, com exigências que ultrapassam o razoável do ponto de vista de cumprimento de deveres e tarefas e jornadas de trabalho, tem a ver com perfis de liderança inadequados, tem a ver com desrespeito, tem a ver com questões de gênero, às vezes, com machismo, tem a ver com questões raciais e de diversidade. Enfim, tem uma série de temas aí que é importante a gente abrir essa caixinha dentro do desenvolvimento institucional, ter processos, mecanismos e pessoas atentas a olhar para a pergunta como nós estamos aqui na organização hoje. E se fazer essa pergunta de forma regular e tomar iniciativas e propor alternativas e soluções, eventualmente, para os problemas que forem encontrados. Alguns são de abordagem coletiva, outros são de abordagem individual, mas é importantíssimo que as organizações também se perguntem como nós estamos nos cuidando, como nós estamos cuidando das pessoas que fazem essa organização. Isso é fundamental. Professor, te ouvindo falar, isso me lembra também que nós estamos num momento da nossa sociedade onde 3, 4, às vezes até 5 gerações estão trabalhando simultaneamente no mesmo ambiente, no mesmo espaço, numa mesma organização. Como que, na sua opinião, é possível equilibrar o bom convívio entre todas as gerações? Essa é uma característica interessante de muitas organizações no campo hoje, que a gente tem pessoas com mais de 60 anos trabalhando já, claro, com uma carreira no terceiro setor, estão ainda ativas, ainda bem, em muitas organizações. A gente tem lideranças de uma idade já 30, 40 anos, digamos, já com alguma experiência consolidada, mas ainda não chegaram aos 60 anos de idade. E temos os jovens que estão chegando com 18, 20 e poucos anos nas organizações, com novas competências, novas habilidades, novas perspectivas, inclusive, novos ritmos. E a gente tem essas 3, 4 gerações misturadas em muitas organizações. É fantástico, mas é complicadíssimo. É fantástico, isso dá uma riqueza enorme de perspectivas, de experiências, de competências, de visões sobre as coisas. Mas essa mistura de tanta diferença, ela necessita ter espaços e momentos de diálogo, de conversa sobre ela. Não é alguma coisa que vai se dar automaticamente, essa sinergia intergeneracional. Parte disso, sim, dependendo da cultura da organização, isso flui legal, mas não é automático. Não é automático porque os jovens vêm com uma perspectiva, as lideranças, a parte da equipe já consolidada tem outra e os mais longevos tem outra ainda, né? Cada um com a sua riqueza, mas também cada uma com as suas limitações, vulnerabilidades, inseguranças. É muito importante a organização pode criar espaços até informais, digamos, mas regulares, informais, regulares, de conversa sobre isso. Pode ser um momento da reunião de fim de ano, um momento de meio de ano. Talvez pode ser alguma coisa que possa ser feita dentro de alguns projetos maiores, onde tem mais gente, com mais diversidade etária, e não só etária, com mais diversidade, podem, às vezes, achar momentos para conversar também sobre como estamos como equipe, quem somos, como estamos como equipe, e aí intencionalmente tematizar essa dimensão da diversidade de modo geral, mas também a diversidade etária, que é um tema específico. Então,
resumindo, é uma riqueza a diversidade etária nas organizações, mas precisa de iniciativas específicas para que isso seja um fator favorável à efetividade da organização e a um clima institucional adequado, estimulador e respeitoso, porque se ficar só no automático, corre-se o risco de se tornar um problema, um empecilho e não um fator favorecedor da efetividade da organização. Professor, a gente está chegando, infelizmente, ao final da nossa conversa aqui no Conecta Terceiro Setor, um tema super instigante que é o desenvolvimento institucional. Muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. Tenha certeza que eu aprendi muito com o senhor hoje. Mais certeza ainda que a nossa audiência também aprendeu muito com o senhor. Mais uma vez, receba no seu coração a nossa gratidão. Rimou, e é verdade. E eu deixo aqui aberto os microfones para suas considerações finais. É muito importante a gente considerar que a esmagadora maioria das organizações no Brasil são minúsculas, não tem ninguém remunerado, as milhares de organizações que são a maioria das organizações da sociedade civil. É uma correria muito intensa atrás de recursos, de um edital, de uma chamada pública, recursos poucos às vezes, e que chegam com demandas de metas e compromissos desproporcionais em relação ao volume de recursos e tipos de financiamento, de doação, que não permitem respirar, que a organização não consegue usar parte daqueles recursos para pensar um pouco no seu processo de desenvolvimento, de fazer um bom planejamento, de fazer uma boa avaliação da prática, fica tudo muito sufocado por exigências normalmente draconianas de projetos. E a gente fica com a cabeça formatada pelo projeto, sem pensar no institucional, como eu estava dizendo, sem a gente levantar a cabeça e voltar a se perguntar quem nós somos, a que viemos, a gente está conseguindo ser quem a gente queria ser quando fundou essa organização, o que está limitando a gente, está valendo a pena ser quem a gente é efetivamente na prática, está valendo a pena a gente ser quem a gente consegue ser na prática, que coisas a gente deveria mudar, que são fundamentais serem modificadas para a gente poder ser muito mais efetivo em produzir impactos de médio e longo prazo, que inovações são fundamentais, o que a gente tem que superar, que problemas e nós críticos a gente tem que superar. Vejam, todas essas perguntas que eu estou fazendo são perguntas de reflexão sobre desenvolvimento institucional. Então, desenvolvimento institucional é isso, é ser capaz de a cada momento não é todos os dias, é a cada X meses, né? A cada ano pelo menos, ter uma reflexão, uma parada de reflexão como equipe para se fazer essas perguntas. Porque se a gente não garante esse espaço, não demarca, não, aqui nós vamos parar um dia para pensar sobre nós, os projetos nos atropelam. E os projetos nos atropelam um ano, nos atropelam no segundo ano, nos atropelam no terceiro ano, nos atropelam nos primeiros 5 anos, nos atropelam nos primeiros 10 anos e nos atropelam nos 20 anos, e nós vamos passar a vida atropelados por projetos, e quando a gente vai parar minimamente para pensar, a gente vai se dar conta que talvez a gente se tornou alguma coisa que a gente nem queria ser, que a gente não deseja ser, mas que os outros fizeram com que a gente viesse a ser, em função de como se conformam os recursos, os financiamentos, os projetos. Por isso, DI é uma forma parar para pensar sobre si, suas circunstâncias, suas escolhas, seus desafios, o que precisa ser cuidado, o que precisa ser aprimorado. Isso é desenvolvimento institucional. E isso serve como um anteparo, como uma resistência à pressão dos projetos, que está muito no fazer, e não nos permite pensar do ponto de vista mais amplo, mais político, mais estratégico, pensar institucionalmente na organização como um todo de forma integral. Então, desenvolvimento institucional é essa janela que oxigena, que ajuda a gente a dizer, vamos sair um pouquinho desse ar poluído, vamos respirar um ar mais puro, um ar livre, porque daí vai vir uma outra energia para a organização ser muito mais forte, empoderada e efetiva no que ela faz para melhorar a vida de milhares e milhões de pessoas nesse país. É isso, gente. Nossa, professor, fechamos com chave de ouro. Muito, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar tanto conhecimento. Obrigado, gente. Foi um prazer conversar aqui com a Débora, da Escola Aberta do Terceiro Setor, sobre desenvolvimento institucional, os desafios das organizações nesse momento, os desafios e oportunidades vindouras. Esperamos nos encontrar muitas vezes no próximo ano. Um grande abraço. Obrigado. E assim finalizamos mais esta edição do Conecta Terceiro Setor, onde eu tenho certeza que tanto você quanto eu aprendemos muito sobre desenvolvimento institucional nas organizações do terceiro setor.
Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na nossa próxima entrevista. Até lá!